E aí, povo do RPG japonês, meu nome é Osvi e você está assistindo o canal Solta o Urso! Aperta aí no botão de inscrever e no de gostei do vídeo só pra ver uma coisinha rapidinho. Hoje a gente vai falar sobre o nosso querido Final Fantasy IV. Eu juntei umas palavrinhas aqui pra falar sobre ele. Vamos ver se vocês concordam. Revolucionário, icônico, pioneiro, lendário, atemporal, inspirador, precursor natural, e a lista segue em frente. Esse vídeo eu vou ter que cuidar pra não falar spoiler, porque tem muito plot twist nessa história. Mas vamos tratar de um assunto por vez, igual a gente sempre faz. A jogabilidade de Final Fantasy IV trouxe a primeira vez da franquia que foi utilizado o ATB, o Active Time Battle, que é quando o tempo fica correndo ali enquanto você faz suas escolhas ali no RPG por turno. Esse modelo foi usado também depois pelo popularíssimo Final Fantasy VII e por muitos outros jogos na franquia depois também. Tudo que foi usado nos Final Fantasy anterior é melhorado nessa parte. Ou seja, eles pegaram várias ideias que teve ali no Final Fantasy 1, 2 e 3 e melhoraram muito pro Final Fantasy IV. O mapa é muito bem aproveitado, então você visita cada lugar no momento perfeito e a quantidade certa de vezes. Então não é nada muito linear, mas também não é nada muito loucamente aberto. Parece que tudo se encaixa perfeitamente. Os personagens de Final Fantasy IV jogáveis são pré-definidos, então você não pode escolher quem que tá na sua party. Mas eles fizeram isso de uma forma muito legal, porque eles te dão a oportunidade de trabalhar com várias jobs diferentes, mesmo sendo personagens pré-definidos e já existentes na história. Você tem várias classes diferentes para explorar no Final Fantasy IV. E ter 5 personagens é uma coisa que eu achei muito legal, porque a maioria dos Final Fantasy, como vocês já devem saber, são ali no máximo 4 personagens, né? Até a gente tem aí um certo Final Fantasy que é um membro só na party, que é muito chato, mas fazer o que, né? Que a gente tem Dark Knight, Paladino, Mago Negro, Mago Branco, Mago Vermelho, Monge, Bardo, Dragão, Ninja, Invocador e muitas outras jogos que apareceram nos títulos anteriores. Final Fantasy IV oferece várias oportunidades de gameplay. São 3 continentes cheios de conteúdo. Os equipamentos são diversos também, tá? Apesar de cada personagem ter a sua classe, você pode escolher ali qual tipo de arma que ele vai usar, se ele vai usar uma armadura mais leve, uma armadura mais pesada. Então tudo isso você tem a oportunidade de escolha também. A progressão de nível é muito fluida e as magias vão sendo aprendendo enquanto você avança de nível de uma forma muito natural. Basicamente eu não tenho nenhum defeito para dar pro gameplay de Final Fantasy IV. Tem uma certa dificuldade exacerbada ali no último boss, mas isso é detalhe, quem quer realmente consegue. Eu também tenho uma ressalva sobre alguns espaços vazios inúteis que tem nos mapas, que eu já tinha falado no Final Fantasy 2, que no Final Fantasy 2 faz muito isso, e eu não acho legal. Pra vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro Final Fantasy que eu realmente tive vontade de platinar, mas eu acabei perdendo algumas quests perdíveis ali, né, que não dá pra voltar atrás, teria que começar tudo de novo e acabou ficando pro próximo play. Por todos esses pontos e algumas dificuldades pontuais e a falta de algo diferente também, que na época com certeza era diferente, mas hoje em dia se a gente vai comprar todos os Final Fantasy não é, eu vou estar dando 8 de 10 estrelinhas pro gameplay de Final Fantasy IV. O visual desse jogo é agradabilíssimo. Realmente, assim, o estilo de gráfico é igual aos anteriores. E eu tô vendo que nessa série Pixel Remaster do 1 ao 6 vai ser tudo que meio a mesma coisa. Mas aqui no Final Fantasy IV eles se esforçaram pra trazer mais. Então tem mais monstros, mais cenários, mais personagens. Todo o design é muito bem elaborado e bem complexo. Cada um dos personagens tem um design diferenciado. Eu acho que isso é uma parte muito importante do processo visual do jogo, você se identificar com cada um dos personagens, ter na party ali peças diferentes mesmo que fazem parte dessa jornada. As animações de batalha ficaram bem mais interessantes, com mais possibilidades ali a serem exploradas, né, visualmente. As próprias cenas são mais elaboradas, também tem algumas cenas diferenciadas, o movimento dos personagens, até em algumas interações ali com os NPCs também é super bem elaborado. Esse foi o primeiro título que introduziu algumas cenas cinematográficas também, né, que fogem ali do gráfico normal do gameplay. Antes a gente tinha até algumas imagens com texto em cima, e aqui o Final Fantasy IV eleva para outro nível. Esse é o primeiro jogo que eu notei também uma corzinha ali na fala. Eu acho que isso é uma coisa do Pixel Remaster, mas isso é muito legal, você trazer uma cor para cada personagem e associar aquela cor a cada fala. Então o pessoal que tá jogando sabe quem tá falando mesmo sem ter que ler o nome. Por esses motivos, eu acho que a gente pode dar 8 de 10 estrelas pros gráficos de Final Fantasy IV.
A história é um ponto fortíssimo em Final Fantasy IV. Foi a primeira história complexa da saga. Ela é muito profunda, muito emocionante, são muitas ramificações. Cada personagem tem a sua história, e isso é uma das coisas que eu amo em Final Fantasy. Cada personagem vai desenvolvendo a sua história, cada personagem tem a sua terra, a sua personalidade. Essa é uma das coisas que tem em Final Fantasy que eles trouxeram para os próximos títulos que me fez me apaixonar pela saga, e acredito que muita gente também. E aqui em Final Fantasy IV é muito claro isso. Pela primeira vez. Outra coisa que eu achei bem legal é que o gameplay influencia na história pela primeira vez na saga. Você precisa ter aprendido certas magias pra avançar na história, porque, por exemplo, você precisa derreter um gelo e tem que ter fogo. Então, essas coisinhas que vão acontecendo que ligam o gameplay à história, eu acho muito massa também. Desde o começo da história tem muito conflito. É conflito sem parar, do começo ao fim. No começo já tem um conflito muito forte, que o personagem principal, Cecil, ele é obrigado a matar umas pessoas ali de outro reino. A mando do rei dele. Ele não se sente bem fazendo isso e o jogo começa dessa forma, ele voltando pro próprio reino, né, se sentindo mal porque teve que matar gente do outro reino a mando do rei. E ele fica nesse dilema, né, será que ele obedece o rei? Será que ele age por conta própria? A gente tem que pensar também que nesse cenário que ele tá vivendo, que é medieval, eles têm que obedecer o rei a todo custo, né? Então ele fica meio assim, será que eu faço o que ele tá mandando? Ou será que eu sigo meu coração? E esse já é o primeiro conflito que já dá o tom aí pro resto do jogo. Essa história que na época poderia ser muito revolucionária, pode parecer um pouco superficial hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que Final Fantasy muito antigo, e esse título especificamente ele foi precursor em várias histórias de RPG. E mesmo antigo ele tem uma história muitíssimo bem construída. A gente tem um vilão icônico e misterioso, a gente tem uma party memorável e carismática, e histórias individuais interligadas, bem construídas e impactantes. Então, por esses motivos, eu vou estar dando 8 de 10 estrelas para a história de Final Fantasy IV. Então é isso, meu povo, 8 estrelinhas completas de 10 para Final Fantasy IV. Uma história muito bem feita, um gameplay fluido e mágico, e gráficos muito lindos, diversos e cheios de cor. Não tem como dar uma nota menor que 8 para esse jogo maravilhoso. Ele é precursor em muitas etapas aí, então faz todo sentido do mundo. Final Fantasy IV é incrível, eu recomendo muito. O Pixel Remaster está disponível aí em várias plataformas, aí como eu já falei nos outros vídeos, tem para PC, PlayStation, Xbox, Switch, celular, aonde você quiser você acha isso daí. E se você é muito fã de Final Fantasy, eu tenho uma recomendação muito massa pra te fazer, que é o meu jogo, Quick Flash. Eu fiz ele em 1 ano e meio aproximadamente, e ele é muito legal. É claro que eu falando isso, né, talvez não dê muita credibilidade. Então você vai ter que ir lá e jogar. E recomendar aqui no comentário também. Porque ele é bem interessante. Porque ele é muito inspirado em Final Fantasy. Então você tem aí 2 classes diferentes pra jogar, 2 personagens diferentes. É até meio parecido com Final Fantasy IV. Porque os 2 personagens, eles têm as suas classes definidas. Mas são classes aí um pouco maleáveis, né? Eu tento construir uma boa história ali, ter personagens memoráveis. Enfim, você tem que baixar e jogar para você comprovar que é muito massa. É isso, galera. Valeu por estar comigo até aqui, e em breve a gente chega aí com Final Fantasy V, que eu já tô jogando e é incrível!